obrigado pelo espaço, o horário de vocês, né? É, vamos lá. Antes de começar, Rafael, eu quero saber de você, como é que você se envolveu com esse tema na sua vida, né? A gente conhece Uhum. você da rede social mesmo, acho Legal. que a Camila conhece mais, né? A que mais conhecedora aqui é a Ah, Camila. é? Sim, eu sou a Camila, meu perfil é mamãe behaviorista. Ah, Eu tiro algumas dúvidas com você. ah, Já tirei legal. dúvida do TD Snap e a última a gente estava pesquisando sobre aplicativos para pessoas com surdo-cegueira, né? Cegueira. É. Sim, sim, legal, legal. Então eu vou contar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer slide, vamos fazer um bate-papo e ver como que a gente pode colaborar com vocês, porque vocês são multiplicadores. Agora reconhecendo a Camila, eu vejo que todos vocês aqui são multiplicadores. Vocês multiplicam com outros pais, outros educadores, as informações que chegam lá na ponta. É isso, né? Sim. Entendi certo? Todo mundo, Adriano, Isso, a Mari, a Carol, a Aparecida. É isso, Todos né? envolvidos exatamente. com educação. Eu sei que você sabe do meu filho também. Somos Rafael Senhorini. A Adriana me contou que você passou bastante os casos dele para você. Da Ah, Behave, não sei se você lembra. sim, sim. Agora eu estou num processo com a Behave também. Então eu vou contar um pouquinho o que eu faço e contar um pouco da minha história e Tá, também para depois colaborar com vocês combinado. durante todo o tempo. Então, orienta dessa forma. Eu vou contar primeiro como eu cheguei até aqui, que é importante vocês saberem e conhecer a pessoa com que vocês estão conversando, contatando e tendo toda essa história. Eu preciso falar da minha infância, né? Porque como eu falei, eu venho de uma família do Nordeste, meu pai é tecelão e minha mãe era uma costureira. E nós viemos para São Paulo, né? Saímos de lá e viemos para São Paulo. Só que foi num momento em que a gente não tinha nenhum recurso financeiro e de apoio e tudo mais. E eu tive o privilégio de participar de colégios católicos. E esses colégios católicos, eles tinham um direcionamento muito voltado para o ensino profissionalizante. Então, eles iam lá nos cortiços, né, nas pensões do Bom Retiro aqui em São Paulo, perto da José Paulino, onde o pessoal compra roupa, e eles ofereciam esse apoio dentro da igreja, para você ser um coroinha, para você estudar dentro dessas escolas, né, como Dom Bosco e outras, porque era melhor, né, os filhos dessas pessoas que moravam nas pensões ali do centro, eles não tinham tanto acesso quanto as outras crianças tinham. Então, eu tive esse privilégio lá no começo, porque foi daí que eu comecei a gostar de informática. Eu tive acesso a pessoas que estavam lá dentro e tinham acesso ao computador. Então, eu sou engenheiro de formação que estudou na área de saúde. Então, eu comecei estudando informática, né? E aí eu tive, na faculdade e depois no curso técnico, eu pensei o seguinte, eu preciso melhorar a condição aqui da minha família e eu quero trabalhar com tecnologia em banco. Porque banco, eu viajei, banco dá dinheiro. Eu só pensava nisso, claro, eu precisava melhorar minha situação naquele momento e o jeito era a parte financeira por conta da situação do meu pai e da minha mãe. E tá tudo bem também, nunca tive um problema nenhum, passei necessidade nenhuma, apesar de todo o contexto ali, né, do centro. A gente ficava sem água, a gente ficava sem luz, todo mundo que morava lá acontecia isso. Eu conheço pessoas hoje, eu atendo pessoas hoje que passam por isso, corta água, corta luz, e eu passei por tudo isso também, e ponto. Só que, nessa história de querer trabalhar em banco, eu tive a oportunidade de atuar também com a Civian, e a Civian foi chamada para trabalhar com extratos bancários em braille para pessoas cegas. E foi aí que eu conheci a tecnologia assistiva. E foi daí que tudo foi se conectando. Por quê? Além de querer trabalhar com banco, eu consegui trabalhar com banco trabalhando com cegos. Depois, eu queria muito ter a experiência de estudar fora. Eu não fui morar fora, mas essas empresas que desenvolviam tecnologias assistivas, antigamente, eram empresas de fora, né? E essas duas empresas que faziam tanto a impressora Braille quanto a máquina Braille eram da Suécia, por coincidência. Aí eu tive a oportunidade de ir para lá e foi aonde eu vi que aqui no Brasil a gente não tinha nenhum acesso, porque tudo vinha muito caro, tudo vinha muito complexo em relação a essa contextualização. E os profissionais que trabalhavam aqui com tecnologia assistiva, eles trabalhavam já há muitos anos, há muitos anos. Então, assim, era aquela pessoa referência e só tinha ela, a gente só podia contar com ela. Outro benefício, eu consegui, por conta da Civiano também, ter esse apoio de falar com quem realmente estava atuando com vocês, na escola, né, implementando os recursos de tecnologia assistiva. E aí,
foi todo o caminho. Desde 2008 para cá, é o que eu faço, é o que eu tento colaborar. Nos últimos anos, eu consegui montar um espaço aqui, porque como eu trabalhava só para uma empresa, antes eu só podia falar das coisas que essa empresa ela comercializava. Então, eu mudei um pouco meu contrato. Hoje em dia, eu estudo e a minha pesquisa de mestrado, além de tecnologia de baixo custo, é também alta tecnologia que esteja acessível para qualquer pessoa. Por exemplo, se vocês quiserem pegar um software e mudar esse software e colocar a cara de vocês, ou se a escola precisar implementar isso sem custo nenhum, existem ferramentas nas universidades que são construídas, mas que ninguém dá continuidade, porque é um projeto. Por exemplo, eu vou terminar meu mestrado. Se eu não tiver mais interesse em trabalhar com essa tecnologia assistiva ou com esse software de comunicação alternativa, ninguém mais vai trabalhar com isso. Ninguém mais vai falar sobre isso. E eu terminei meu mestrado e acabou. Eu só queria... alguns pesquisadores, eles precisam do título. E eu entendo isso, está tudo bem. Aí ele para ali. Ele para ali naquele momento e vai para outro projeto, vai para outra empresa, né? A gente precisa também manter, tem as questões de trabalho, família, né? Condição financeira. E na educação ainda é um problema muito sério, né? A gente não tem um... Mas se vocês quiserem investir em uma linha de pesquisa, vocês não vão dar conta disso, vocês não vão conseguir fazer só isso, porque a bolsa é um valor muito pequeno. Né? Eu estou falando coisas aqui que, mas assim, tudo bem, eu tenho que falar a verdade mesmo. Bom, aí nesse espaço, graças a Deus a gente conseguiu montar aqui, é onde eu tenho oportunidades de estar aqui com vocês, é onde eu consigo estudar os softwares gratuitos de comunicação alternativa, os materiais, os recursos, né? Onde eu consigo dedicar mais tempo também às redes sociais para tentar divulgar um pouco mais desse conhecimento e aí a gente formar multiplicadores. E é muito sincero isso, porque quanto mais a gente multiplica, mais a gente aprende e mais esse nosso universo que parece inacessível, que as pessoas reclamam que não tem acesso, que não tem mercado de trabalho, ele muda. Ele muda. Por que não tem tanto profissional trabalhando nessa área e atuando nessa área? Porque não tem demanda. A gente tem demanda, mas a gente não tem quem pague por essa demanda. Né? E as empresas que eu estou dizendo, as empresas, o próprio governo. Se vocês tentarem buscar um projeto, um centro de pesquisa de tecnologia assistiva aqui em São Paulo, vocês não vão encontrar. Né? Se vocês quiserem na cidade de vocês, aí, não sei que cidade de vocês são, mas implementar um processo de trazer a comunicação alternativa para dentro das escolas, vocês vão ter uma mega dificuldade em relação a isso. Ou validar algum método, vocês vão ter que fazer o bolso de vocês. Né? Então, é um pouquinho do que a gente vem tentando aqui, eu venho tentando fazer nesse espaço. Continuo trabalhando, claro, com a Civian, com a Tube, com as empresas que também me apoiam, mas é um pouco da ideia, um pouco do que eu faço. Então, assim, eu sempre, para assim, ser bem direto em relação a isso com vocês, eu sempre trabalhei com isso. Desde 2008, que foi quando eu comecei a atuar no mercado, eu não fiz outra coisa, porque nesse primeiro contato com os bancos, eu já comecei trabalhando direto com os cegos, aí aprendi um monte de coisa com os cegos. Aprendi muita coisa em relação à tecnologia assistiva. Né? Desde o recurso à tecnologia até o tratamento, ao que precisava no Brasil, aonde estavam as fontes, né, para a gente buscar apoio, e assim, você vai conhecendo, uma pessoa te apresenta para outra, você vai evoluindo, e ainda a gente está só num passinho, né? Eu acho, e eu sendo bem sincero com você, a gente está só aqui ainda dentro de um caminho longo que a gente vai ter que percorrer nos próximos anos, né? E aí a gente vai tentando fazer da melhor forma possível, né? Ainda não é o mundo ideal e nem vai chegar no mundo ideal, acho que isso é pretensionismo falar, mas hoje tem mais pessoas como vocês falando, buscando, divulgando, ensinando principalmente. A gente tem um monte de coisa que a gente não compartilha conhecimento, a gente não ensina, não tem como ensinar, porque às vezes não tem, né? A gente não tem um espaço, não tem um meio. E esse espaço assim de Zoom, de chamar um grupo, de conversar com esses grupos, é um dos caminhos, né? Você compartilha vídeos no YouTube, por exemplo, né? Eu sempre encorajo a vocês, se tiverem qualquer ideia de algo que vocês possam ensinar para alguém, façam um teste, gravem um vídeo, joguem lá no YouTube e esperam alguns meses. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Isso eu tenho certeza que eu venho estudando sobre isso. Alguém vai falar com você, né? Alguém vai voltar para você. Obrigado, Camila. Eu assisti um vídeo em que você fala sobre alimentação ou que você fala sobre suplementação para as crianças com TEA e eu estou aprendendo com você. Eu estou passando isso em casa, está acontecendo com a minha família, está acontecendo com o meu sobrinho, está acontecendo com o meu filho. Sabe, assim, é muito louco isso. Como as pessoas buscam informação e se apoiam
em quem passa por isso e tenta compartilhar alguma coisa em relação a esse nosso mundo. É um pouco disso, pessoal. Eu acho que é o caminho, assim, foi o beabá desse primeiro para chegar até aqui, né? Para chegar até aqui em relação a assim, e é muito desacreditado também em relação ao que pode ser feito, né? Principalmente para quando a gente vem de uma empresa que comercializa produto, tudo tem uma conotação de vendas e de verdade não era não era minha prática, não era minha área, né? Eu era da área sempre da engenharia, né? De estar com vocês, de estar apoiando vocês, de estar nos treinamentos, de resolver os problemas que aconteciam com os materiais, né? Então, um pouco disso que a gente faz até hoje, né? Até hoje, eu espero não parar mais e não ter que mudar nunca mais. Eu gosto muito disso que eu faço. Rafael, como você, eu não conheço outra pessoa. Eu acho que você é uma pessoa extremamente importante. Todos os que estão aqui, além de estar envolvido com a educação, está diretamente envolvido com o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente tem várias angústias aqui, além de um espaço que é a escola, que, como você mesmo disse, muitas vezes tem que sair do bolso. Hoje, aqui na Prefeitura de São Paulo, né, a Camila também a Gisele, que está aqui, também a gente tem um tablet que tem uma traquinha e está posto e aí do tablet está bloqueado. Ou E Let Me Talk, às vezes. isso, tem Não esse precisa também. mais disso, e não precisa mais disso. A gente É, sabe. Não. é o que a gente tem na prefeitura, na cidade mais rica do Brasil. E um tablet bloqueado. E mesmo que a gente manda carta, manda e-mail, manda qualquer coisa para a Secretaria Municipal de Educação, a gente não tem conseguido que, pelo menos de forma correta, né, a gente desbloqueie esse tablet. Nem isso a gente não consegue. E muitas vezes, né, a Camila mesmo é uma das que mais. A Camila é maravilhosa. Li, coloca esse, coloca aquele, né? Porque a gente precisa do tablet, pelo menos desbloqueado, para a gente ir no app gratuito. E Sim, isso que nós estamos falando de algo que é gratuito, né? E a cidade de São sim. Paulo poderia sim, né? De fornecer pelo menos uma formação. A gente também teve uma formação muito ruim o ano passado, Camila, você lembra do software? É o Boder, Board Maker. Bodermake, é Board isso. Maker. Agora tem o 7 já, né? É, Mas assim, a gente tem instalado e os educadores não sabem usar. Uma isso. ferramenta Aí, incrível, calma. cara. Vamos por partes agora, porque agora eu posso. Ah, Agora elas a não parte deram que me toca formação, também que eu não. posso colaborar. Oi? É. Quem tá falando? Não, é que eu entrei agora. Na prefeitura deram esse para aplicar só em 2 computadores Sim. Isso. e, e aí não deram formação, só falaram mais ou menos por cima. Exatamente. Instalaram e se E, virem, né? e aí, se quiser fazer um Tá. curso, tanto que uma parte eu estava aprendendo a mexer, e tem uma parte que eu fui jogar um jogo interativo e estava em inglês. Aí meu aluno travou também. Não consegui ir Tá. adiante, né? Tá. Eu vou combinar o seguinte com vocês. Depois a gente vai montar uma lista de coisas que a gente pode evoluir. Acho que a gente tem que aproveitar a nossa reunião aqui para tentar resolver problemas também, senão não vai. Ele disse, eu continuo, mas eu vou pontuar só uma coisa aqui. Em relação ao Board Maker, eu não consigo resolver muita coisa, mas eu consigo ajudar. Eu só preciso que vocês depois montem um grupo, não precisa ser um grupo muito grande, mas um grupo de multiplicadores, a gente combina um dia. A gente faz uma formação em relação ao Board Maker 7 que está disponível para vocês no estado, tá? Então, assim, essa formação não tem custo, não vai ter custo, a gente só precisa achar um espaço onde a gente consiga... E por que que se for em São Paulo, tá tudo bem? Porque em São Paulo eu consigo ir sem custo fazer isso. Eu consigo ajuda aqui para que eu vá, né? A gente procura uma escola, um espaço que tenha... Eu fiz na CD da Moca semana passada, quarta-feira passada, eu saí da CD da Moca nesse horário, quarta-feira passada. A gente estava lá fazendo treino de equipamentos que nós ganhamos, né? Então a gente ficou até 8 horas da noite lá. A gente só precisa de um espaço, tá? Depois a gente busca um espaço, a gente faz uma formação prática em relação ao Board Maker 7, porque eu acho que vocês não tiveram esse aprofundamento, e o que a professora Simônica falou, realmente é o que está acontecendo, então, assim, é muito pouco
para tudo que vocês poderiam fazer com ele, tá? Então, eu acho que eu posso ajudar em relação a... Vocês viram que eu até gravei algumas aulas já de Board Maker 7, né? Eu posso ajudar vocês com isso. Depois, essas pessoas que vão participar, elas vão receber certificado. Eu consigo pedir para emissão de certificado da própria Civian e da própria Toby, tá? A gente só precisa ter um grupo não muito grande, senão a gente não consegue aproveitar. Tá? Então, eu recomendaria 20 multiplicadores, que depois vão levar essa informação para frente. Tá? A gente faz uma formação de multiplicadores mesmo, e dá para fazer isso. Eu tenho certeza que dá para a gente fazer isso. E a gente tem a ferramenta do Estado, e nós pagamos também por isso, né? Pois é, como vocês concordam que de qualquer forma a gente também promove. Imposto, né? Então a gente tem que usar aquilo que a gente também acabou investindo nesse recurso. É só deixar alguém responsável de 20 a 30 pessoas para a gente aproveitar bem. Legal. A gente separa uma cesta, que talvez acho que é melhor para vocês. Eu não sei como a gente vai fazer isso e quando, mas a gente tem que correr atrás. Vamos planejar isso, Rafa. E jogar para frente, tá? Bacana. Rafa, além de tudo que você vai falar, tem pessoas que entendem, pessoas que não entendem tanto. Algumas pessoas não sabem o que é uma tecnologia assistiva, acho que era legal você contar. Sabe, eu queria trazer para você hoje também uma fala de algumas pessoas na escola que eu trabalho. Nós temos 55 pessoas com deficiência lá onde eu trabalho, né? E muitas crianças que não têm condições físicas de teclar nada, né? Não tem tônus, força na mão, não utiliza, umas que utilizam só o dedinho. E assim, eu vejo muita coisa que você coloca sobre o mouse ocular também. A gente também, assim, se você puder comentar um pouquinho do que tem no mercado, do que está disponível. Você trouxe uma fala agora que eu gostei demais sobre o acesso, né? A gente tem que lembrar de condições econômicas também. Né? Eu mesma, professora de 2 cargos, trabalho pra caramba, estou aqui pensando em comprar um iPad para o Rafa para colocar o grid, que eu estou doida para esse. E assim, para mim é pesado, entende? E agora, e ainda me sinto privilegiada, né? Dentro de pessoas que não tem essa condição. Né? Para mim é pesado. Então, eu acho bacana dizer o que é possível para que público a gente pode alcançar, né? E essa nossa formação vai ficar gravada também. Além de tudo, a gente quer incentivar as pessoas, né? Falar, olha, existe o direito de falar e existe possibilidades mesmo com a condição baixa tecnologia, né? Acho legal você trazer isso também. Por favor. Legal. Que bom, que bom. Eu fico feliz porque acho que a gente está no mesmo caminho, acho que uma mesma busca, né? Por informação e por facilitar a vida do outro, né? Da outra pessoa e do outro que eu digo inclusive de vocês também, por isso que tem que aproveitar desse nosso conhecimento, desse nosso apoio para isso. Então, eu vou falar de tecnologia assistiva além do que está escrito nos artigos, porque dos artigos fica fácil vocês irem lá e entenderem o que é, mas todo e qualquer recurso de alta ou baixa complexidade que venha ajudar qualquer pessoa, não precisa ser... Eu sei que na literatura, nos livros e quando a gente aprende nos cursos, a gente foca às vezes na pessoa com deficiência. E está certo, a tecnologia assistiva foi contextualizada lá nos Estados Unidos, justamente pela lei, para isso. Mas eu posso considerar uma criança com TDAH, né, que vai utilizar um software assistivo? Posso considerar. Eu uso lente de contato. Tem gente aqui na sala de óculos. A gente considera esses recursos também como uma tecnologia assistiva, porque ele vai aprimorar uma funcionalidade minha que é da visão. Tá? Então, qualquer recurso, e o professor Teófilo, lá da Bahia, ele diz o seguinte, se eu quiser pegar um cabo de vassoura, lixar, cortar e fazer uma bengala adaptada, ou qualquer coisa adaptada para uma pessoa idosa, eu considero como tecnologia assistiva. E eu vou muito para a fala do professor Teófilo, né, que é um estudioso de tecnologia assistiva lá da Bahia, né, que formou lá agora, né, a primeira graduação de engenheiro de tecnologia assistiva. Então, eu considero isso, eu não considero só aqueles recursos funcionais que são desenvolvidos justamente para uma demanda específica, como, por exemplo, um reglete, uma punção, né, ou até mesmo o nosso soroban, a nossa bengala, né? Tem diversos modelos, mas qualquer coisa que vocês pegarem para adaptar. Então, se você pegar uma placa com 8 símbolos,
é um sistema de comunicação alternativa de baixo custo que você desenvolveu aí com pouquíssimo material, né? Você às vezes fez um recorte e cola de símbolos, né, ou de imagens que você achou numa revista, num livro, ou que você imprimiu ali da internet. Então, todas essas adaptações, esses recursos, eles são considerados tecnologia assistiva. Então, e eu aprendi isso só depois, porque eu gosto muito da parte eletrônica, do digital, do software, do hardware, da alta tecnologia. E eu comecei a ver que a minha realidade aqui era bem diferente. Era bem diferente do que eu tinha estudado lá na Suécia. É o que eu vi lá funcionando na Suécia. Então, aqui, por exemplo, eu tive que buscar os softwares gratuitos, eu tive que buscar as ferramentas do próprio computador. Hoje em dia, todo mundo tem um computador, mas poucas pessoas utilizam os recursos de acessibilidade que tem dentro do Windows. A gente ia comprando software para leitor de tela e para pessoas com baixa visão, e isso já está contextualizado dentro do próprio sistema operacional. É igual àquele pago? Não é igual. Mas será que se eu configurar e apresentar para a Aparecida da forma com que eu sei, será que ela não vai conseguir melhorar ainda mais isso? E aí é como se a gente estivesse criando um prédio com 20, 24 andares, em que cada um vai colocar lá o seu tijolinho dentro da construção, até com que a gente erga, né, todos os pilares que a gente precisa. Mas para isso, é um outro ponto, e aqui não é uma crítica, mas é um puxãozinho de orelha em vocês. Vocês precisam se apropriar desses recursos. Então, quando tem uma fala como a nossa aqui hoje, ou quando alguém posta alguma coisa, né? A Camila lá posta alguma dica, alguma coisa, a gente tem que ser curioso em relação à tecnologia. Porque, como ele vem com esse nome, tecnologia assistiva, já dá medo num primeiro momento. E eu sei muito bem disso, porque vários profissionais falam disso para mim. Acha que são muitos botões, são muitos recursos, né? Tem que configurar muita coisa. Só que hoje não. Hoje não. Hoje, se você procurar um software, eu vou mostrar agora para vocês, inclusive, de comunicação alternativa, robusto, né? Não vou dizer completo, mas robusto, que seja compatível com Windows, com Android, com Chromebook, que eu sei que tem algumas faculdades, algumas escolas com Chromebook. Olha só, um software com Chromebook, que tem o apoio da Unicef. A gente tem um aplicativo gratuito chamado Seaboard, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Com custo zero. Ah, mas ele lançou agora uma versão paga. Mas a versão paga, se você chegar no nível de usar essa versão paga, né, você já evoluiu muito em relação a isso. Deixa eu só abrir aquele para vocês, eu vou ter que compartilhar a tela aqui, Lili, um pouquinho. Vou mostrar só uma carinha dele para vocês. Bem rápido aqui. Deixa eu ligar meu teclado. Porque, por exemplo, eu vejo que uma grande dor nossa é a falta de recurso para adaptar material e recurso de comunicação. Estou certo ou estou errado? Uma das, né? Uma das. Certíssimo. E também de prover acesso, né? Vocês estão falando de acesso. Como que essa criança que não consegue tocar na tela, ou como que essa criança que não usa mouse e teclado, ela vai acessar essa prancha de comunicação? Ela não consegue tocar na tela, ela não tem condição motora de usar um teclado e um mouse. Então, vamos falar sobre isso aqui também. Posso ajudar nesse ponto. Então, esse aplicativo aqui, por exemplo, que eu vou compartilhar... Só libera o compartilhamento de tela do Zoom, se você conseguir. Lá nos participantes. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu estou gostando muito do Seaboard, e depois que a Unicef deu esse apoio, eu falei, bom, agora tem alguém grande olhando para isso, né? A Unicef está olhando para isso. Então, eu acredito que isso aí vai evoluir cada vez mais. Porque um dos problemas também dos softwares de comunicação, dos aplicativos que a gente tem, dos projetos, é porque eles param ao longo do caminho. Porque não teve, o que eu falei lá no começo da minha fala, não teve esse incentivo. Então, esse aplicativo, agora eu vou compartilhar a tela inteira aqui para vocês, é o Seaboard, né? E ele é um aplicativo gratuito para Android, para Windows, para Chromebook, né? Para Amazon Fire, que a gente nem usa aqui no Brasil. E se eu quero editar ele, por exemplo, eu clico no cadeado aqui algumas vezes, né? Ele abre o modo de edição. Eu consigo fazer toda a minha edição, a minha construção de símbolos de forma bem rápida aqui. Então, se esse sim não está legal, eu vou fazer rápido porque tem vídeo completo em relação a isso para vocês. Eu troco o meu pictograma, tá? Eu troco o padrão de cores, né? A chave de Fitzgerald, bastante gente conhece, por exemplo. Né? Se eu quero fazer a impressão e criar cartões para quem ainda usa o PEX, eu faço a impressão direto do próprio aplicativo. Eu estou usando a versão do Windows, tá? Custo zero.
Eu não tive custo nenhum em relação a isso. Eu posso usar o câmera mouse, o colibri, para quem não consegue tocar na tela. Eu posso usar até um mouse ocular, se eu ganhei uma doação, e se a escola tem esse recurso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, existe o aplicativo, existe o recurso, a gente só não sabe mexer. Na verdade, não é que a gente sabe mexer, nós não tivemos a formação e o apoio em relação a usar um recurso como esse. Agora, uma pergunta para vocês precisam ser bem diretas comigo aqui em relação a isso. Vocês acham que se a gente começasse a ensinar ferramentas como essa, as crianças teriam mais acesso à comunicação, sabendo que é uma ferramenta gratuita? Com certeza. Acho que essa é a maior dúvida, né, dos educadores hoje. Assim, como possibilitar uma comunicação de forma gratuita para as crianças. A gente tem o tablet bloqueado. Muitas vezes a gente tem que tentar desbloquear para instalar um software que a gente às vezes nem conhece qual seria o ideal para ser gratuito, para essa criança poder levar para casa dela, para o tablet dela. Porque o Seaboard sendo gratuito, a gente coloca não precisa ser um tablet iPad. Qualquer tablet Android, dentro das configurações, a gente teria esse protocolo. O que a gente pode fazer aqui, a gente vai conversando, eu vou pontuando, tá? Essa fala da Camila em relação ao bloqueio dos tablets, a gente poderia, e eu posso participar junto com vocês, a gente poderia marcar uma reunião online, do jeito que for aí, para conversar com alguma pessoa que possa nos escutar e a gente dizer, olha, nós estamos solicitando que seja feito um desbloqueio, para que essa ferramenta que a gente tem aqui, que a gente recebeu, ela possa, a partir desse nosso conhecimento, ter agora outros aplicativos, né, que serão usados com essas crianças, que a gente vai tomar a mão de aprender a usar, para usar com essas crianças. E, gente, eu vou ser bem sério com vocês em relação a esse ponto aqui, ó. Eu aperto algumas vezes aqui, são 5 vezes, né, no menu de edição, clico em editar, é muito rápido a edição, é bem rápida. Se você quer fazer alguma alteração aqui em relação à prancha que está pronta, você escolhe entre dois modelos e tem até esse modelo que é baseado nas Core Words. Tá? Eu não vejo hoje o porquê. Vou voltar aqui só para o que eu estou usando para eu não me confundir. Eu não vejo, então, hoje o porquê desse bloqueio e também não vejo porquê a gente não usar esse tipo de ferramenta. Ah, mas o TD Snap seria melhor. Talvez sim. Mas no momento que a gente tiver condição financeira de adquirir o Snap, a gente já está num passo muito à frente, porque a gente já está no meio da jornada, a gente já está usando, essa criança já está se comunicando. Essa criança, além dessa comunicação, a gente pode criar aqui outras atividades. Por exemplo, aqui eu vou diminuir um pouquinho. Na verdade, eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dos símbolos. Ai, Rafael, eu tô ficando tão animada. Estou pensando em marcar uma reunião com a secretária da pessoa com deficiência, a Silvia Greco. Já estou pensando em falar com a Andréia, de marcar com o prefeito. E olha, você vai ver, eu vou marcar com esse povo. Porque eles poderiam até instalar, né? Já no tablet que tem na escola, já deixar instalado, igual eles instalaram uma traquinha. Né? Aí eles podem. Assim, é o que chegou para eles, o que chegou de informação, e é isso que a gente está fazendo. E um ponto que precisa ficar bem claro aqui: eu e vocês, nós não queremos ter o domínio da ferramenta, o domínio do conhecimento. O que a gente eu estou propondo, vocês vão fazer isso da forma que vocês acharem melhor. Eu, Rafael, estou propondo aqui, junto com o grupo que trabalha, os meninos que trabalham comigo, em formar multiplicadores. Eu não quero saber quantas pessoas ou quem vai se beneficiar quando. Eu sei que vai chegar em alguém. Então, quando a Liliane, a Camila vem com essa fala, é nessa pegada que a gente está tentando trazer. Vamos então multiplicar, vamos fazer com que... Porque essa roda gigante, ela vai girando, e para todo mundo vai ter benefício. Né? Para todos os contextos tem benefício. Para mim, para vocês, principalmente para as crianças. Agora, o professor com uma ferramenta simples, talvez mais simples que até o próprio software que a gente está tentando utilizar, que ele está tendo problema. E se ele está tendo problema é porque ele não teve só um apoio técnico em relação à utilização. Eu percebo nas formações cada vez mais isso. Logo que a gente faz a primeira formação, né, na semana seguinte, aumenta muito a utilização dos aplicativos que foram treinados. Muito mesmo. E a gente tem uma ferramenta que depois, hoje não é mais utilizado, mas ela mostrava quantas vezes o educador ele foi lá e abriu e quanto tempo ele ficou utilizando, navegando. Gente, era incrível. Era incrível, assim, como muda.
atividade de matemática, atividade de geografia, física, que eu não tinha visto ainda. Teve um professor que adaptou quase metade do livro em PCS, né, o livro de física, professor de física, que aprendeu a utilizar o software para adaptatividade para assim. Ele falou, isso daqui é muito fácil. Se eu soubesse antes, eu já teria feito, Rafael. Ah, professor, legal, obrigado. Era isso que eu precisava escutar, que estava ficando fácil para você, né? Que você, então, foi uma pedagoga, fez uma aula, depois foi uma mãe como a Camila, ministrou outra aula e a gente fechou esse treinamento ensinando como usar a ferramenta. Mas tudo tem que conectar, a gente tem que mostrar os porquês do uso dessa ferramenta. Porque se a gente pega o Board Maker, por exemplo, e só dá o vídeo do Board Maker para ele, ele não sabe o porquê de utilizar o Board Maker, não faz muito sentido. Então, por exemplo, Camila, nesse passo, vale uma introdução à comunicação alternativa, o porquê do recurso, como que utiliza, né, as questões de modelagem, quais são os métodos, até chegar aqui no software. Quando ele chegar a abrir aqui o Seaboard, ele vai falar assim, putz, tá tranquilo, agora eu já sei, a câmera já me ensinou o caminho, eu vou construir aqui a prancha baseada nas palavras essenciais. Não, eu vou fazer uma prancha temática para aula de matemática. Então, tudo que acontecer na aula de matemática, essa criança que tem uma necessidade complexa de comunicação, ela vai dar conta aqui, né? E por mais difícil que seja, a gente vai acompanhar ele, vai escutar, fazer escuta em relação ao que ele precisa e vai tentar apoiar. Então, hoje, e é uma briga que eu tenho com vocês, em relação à comunicação alternativa, gente, eu não aceito desculpa em relação a não ter recurso financeiro para iniciar o uso, tá? Por que disso? Todo mundo tem um celular, Android ou no mínimo um computador com Windows 10 em casa. Se a gente está falando do TD Snap, o gratuito é só para fazer a impressão, porque não sai a voz. Mas no Seaboard é para as duas coisas. É totalmente gratuito, usa o Arasaki. Então, se é alguém que quer comercializar algum material, né, se for para educação, ele pode também, não tem nenhum problema. Né? Se a escola, se a prefeitura quiser instalar essa licença, não tem custo nenhum para a prefeitura. E a ferramenta avançada? Hoje o governo já tem, né, o Board Maker instalado. Muitas de vocês aí já receberam essa licença. Então, é o processo mesmo de formação, porque as ferramentas nós já temos. Só para a gente deixar claro, e se vocês não concordarem comigo, eu quero saber o porquê, e a gente vai dialogando aqui em isso. Que o que falta? Porque se falta ferramenta para vocês, aí eu vou correr atrás. A gente vai correr atrás. Se o ponto assim, Rafael, falta ferramenta. Aí a gente vai atrás da ferramenta. Agora, em relação à comunicação, nós já falamos que nós temos Board Maker. Não fala. Mas agora, para usar em casa, porque o Board Maker só tem duas licenças. Para usar em casa, o que essa criança faz? Aqui, ó. Olha aqui no Excel. É isso? 1, 2, 3, 4. Tá aqui, tá? E o Seaboard também é compatível com Android? Beleza. Então tá tranquilo. Tá? E também funciona no Windows, se a gente precisar fazer essa utilização. Então, para comunicação alternativa, eu hoje não tenho como não falar para vocês que a gente tem que começar hoje. A gente pode começar hoje a fazer essa implementação. Né? Não tem porquê. Só precisa dessas aulas, né? Dessas conversas aí, Camila, em relação a isso. Isso. Eu tenho uma dúvida, assim, quanto a aplicativos, né? Tem o Asterix Grid também, que é gratuito, muita gente está usando. O que você indicaria para a gente usar um software gratuito para a escola? Ou o Asterix, ou o Seaboard? Qual você acha que tem mais possibilidades para a gente? Essa pergunta, ela vale bilhete premiado da Mega Sena, mas eu vou tentar responder, né? Ela vale o melhor, essa pergunta do melhor aplicativo vale o bilhete da Mega Sena, mas é assim, acontece que todos eles têm características muito parecidas. Uma das coisas que a gente vai avaliar é a questão do custo e da aplicabilidade. Por exemplo, nós estamos num cenário em que nós não temos acesso ao iPad. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo. Nós não temos acesso ao iPad, porque o iPad é mais caro, mas a grande maioria tem o Windows e Android. Ponto. Então, aí a gente já tem que trazer algo que seja como Asterix Grid ou o Seaboard, por enquanto, nesse momento, né? Teria até alguns outros, como o Symbotalk, mas talvez vocês não vão querer ver isso agora. Então, pelo que as pessoas estão usando, Asterix Grid e Seaboard. Legal. Agora vamos pensar uma outra coisa. Facilidade de uso.
facilidade de uso e robustez. O Seaboard é fácil de mexer, como vocês estão vendo aqui agora, mas ainda tem poucas pessoas utilizando. Então, talvez eu não vou ter tanto apoio e não vou achar modelos prontos, não vou achar atividades prontas em relação ao Seaboard. Mas ele é mais fácil de mexer. Um ponto a considerar. Não quero confundir, mas é um ponto a considerar sobre ele. O Asterix Grid, ele é mais utilizado hoje no Brasil por um grande número de profissionais. Eu vou ter também toda uma comunidade hispânica da Espanha e dos países aqui da América do Sul, né? Tem muito material em espanhol da Asterix Grid para nós. Mas talvez a interface dele, por ser uma interface lá na internet, no browser, né, no navegador de internet, fique confuso. E por que a gente não utiliza tanto o Asterix Grid no Android? Porque não tem aplicativo, a gente tem que instalar daquela forma que eu ensinei na aula, né? Tem que ir lá e fazer com que... Ele é um web app, ele é um site aplicativo, só para a gente dizer assim, né? Ele ainda não tem um aplicativo nativo. Ele não tem um instalador lá na Google Store. Você tem que ir lá no site dele e criar um atalho na área de trabalho do tablet, né? Para a criança fazer essa utilização. Então, também é um aplicativo que é mais robusto, tem mais gente ajudando, mas ele é mais difícil um pouquinho para quem está começando, né? Só que os dois usam a mesma biblioteca de símbolos. Então, tudo que eu faço no Seaboard, eu consigo fazer na Asterix Grid, e vice-versa. Então, para vocês, de fato, na prática, o que importa é o conteúdo. É o que vocês vão construir aqui dentro, porque nos dois vocês podem construir a mesma coisa. Se a Camila começar trabalhando dentro do Seaboard e a Sheila no Asterix Grid, e elas combinarem que o modelo é esse daqui, cada uma faz um seu aplicativo. Eu dou certeza para vocês. Vai ficar muito, muito, muito parecido. A construção de vocês duas. A organização semântica, a questão dos verbos, os links. Porque as características é a mesma. Qual que é a característica essencial de um sistema de comunicação alternativa? A ação da fala com a criação de links. Basicamente não é isso? Porque eu toco num botão, ele executa uma fala, e eu toco num botão, ele abre um novo capítulo, uma nova página, um novo contexto, uma prancha temática. Basicamente não é isso que a gente precisa fazer? Os dois têm isso. E com o mesmo conjunto de símbolos, que é o Arasaki. Então, vai muito daquilo que vocês vão ter mão. Eu recomendo os dois, tem que baixar. Eu sei que a gente tem pouco tempo, a vida está sempre muito corrida. Mas, gente, vamos dormir um pouquinho menos ainda, menos que a gente já dorme. Pega um horário à noite, abre no seu computador, enquanto está ali, pessoal, e estuda um pouquinho o aplicativo. Eu venho tentando gravar essas aulas para vocês, para deixar um pouquinho mais mastigadinho. Não é perfeita a aula, tem um monte de falha ainda, preciso melhorar muito ainda, mas às vezes o que eu aprendo aqui na semana, eu gravo uma parte em vídeo e deixo lá para vocês, que é o jeito de compartilhar e chegar em vocês. Então, tem aula do Seaboard, tem duas do Seaboard, tem duas da Asterix Grid, que é o básico, de um e de outro. A partir disso, a Camila vai lá, pega essas duas aulas e monta a terceira. Ou ela implementa com vocês a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, o básico ela já teve. Para a partir do básico, é um pouco mais tranquilo. Aí no avançado, Rafael, como que a gente faz quando tiver dúvida? Pô, me fala quais são as dúvidas. A gente tenta correr atrás aqui, montar depois mais material. Tá? A gente precisa conversar um pouco mais. Demora um pouco mais, né? Porque a gente vai fazendo dentro da nossa disponibilidade, da de vocês e da minha, né? Das outras pessoas, que eu também peço para outras pessoas pedir ajuda, né? Eu estava com um aluno, eu vou contar a história porque é importante para vocês saberem. Eu estou trabalhando com um aluno que tem deficiência visual cortical. E hoje eu fui numa especialista, né? Professora Nina, que é especialista em deficiência visual cortical. Professor, eu estou com essa prancha, eu estou usando um mouse ocular com ele, o que eu utilizo aqui para ajudar? Felizmente, a gente tem esse acesso hoje em dia, a gente consegue chegar um pouco mais fácil nesses profissionais. Da mesma forma que agora eu consigo falar com a Camila mais próximo, posso bater na porta da Sheila, se eu quiser fazer alguma coisa em relação à prefeitura, Lidiane, vamos tentar fazer uma formação aí, alguma coisa? A gente vai criando rede, a gente vai criando esses contatos, né? Para trazer a informação, para trazer o conhecimento. A gente só vai crescer dessa forma. Em relação à tecnologia assistiva, a gente só cresce com conhecimento, porque não é a questão do custo mais. Eu dou certeza para vocês. Eu vi que você colocou alguma coisa também do Google, da Semana. mouse ocular, isso. Sim. O que é esse aplicativo? O que é esse aplicativo? O Google desenvolveu um aplicativo que ele não divulgou, felizmente, em que
qualquer celular com Android, você baixa e instala ele e eu controlo ele com o movimento dos olhos. É um mouse ocular de baixo custo, né? Eu não gosto de falar baixo custo. Meu orientador lá do mestrado da Unifesp não deixa eu falar baixo custo. Mas é uma opção. Então, eu pego o celular aqui, eu vou passar para vocês depois, para vocês... O outro celular não está aqui. Eu instalo o aplicativo. Eu estou com o celular aqui, né? Instalo o aplicativo. E aí eu faço o controle movimentando aqui o meu olho. Só que eu tenho que fazer bastante força para a esquerda e para a direita. Só que pensa bem. Você encontrou na sua escola um aluno com paralisia cerebral, com dificuldade comunicativa e que ninguém está conseguindo se comunicar com ele. Cara, se esse aplicativo está instalado no seu celular, você posiciona na frente dele né, no seu celular mesmo. Você posiciona na frente dele, coloca algumas frases. Se ele for alfabetizado, esse é um problema, né? Que esse aplicativo do Google é para pessoas alfabetizadas, né? Que tem uma leitura mínima em relação às frases. Ele vai conseguir se comunicar com você. Qualquer ideia que eu mandei lá para eles, a gente está tentando ver se consegue mais acesso, contato. Você consegue mudar essa ferramenta para colocar os pictogramas? Aí muda muito, hein? Porque ele sai de frases para pictogramas, assim como o Seaboard fez. Então, tem ideias. Então, hoje, esse aplicativo, você controla com a sua própria webcam o sistema de comunicação. Então, paciente pós-AVC, ou um paciente adulto, né, que sofreu, por exemplo, um TCE, mas não afetou ali o processamento de comunicação. Você consegue falar com ele com o seu próprio celular, apresentando as frases para ele. Mas não precisa nem do celular. Se você pegar, aí vamos falar de baixa tecnologia, se você pegar o próprio Seaboard aqui e montar uma eGaze, né, você montar aquela placa de comunicação alternativa em que você vai cortar só a janelinha aqui para você olhar para ele, ele vai olhando para essas frases aqui e você consegue uma comunicação só através dos olhos. Então, a comunicação alternativa, ela vai muito além do recurso que a gente tem de tecnologia, né? É muito mais estratégia, né? É muito mais de ideia, né? de usar, às vezes, o que você tem ali na mão para que a pessoa fale. Vou contar a história de novo. Terça ou segunda? Terça-feira, atendi uma paciente chamada Juliana. Ela, há anos, uns 2, 3 anos, não vou exagerar, uns 2, 3 anos, ela se comunica com o pé. Ela tem um teclado impresso e ela usa o dedão do pé para formar as letras, tá? E é assim que ela fala com a família, é assim que ela fala com o esposo, dentro do hospital, que ela ainda está internada. O que o marido dela conseguiu, não sei como, a doação através da família, os amigos, ela conseguiu um equipamento que se comunica através dos olhos agora. Mas veja bem, ela está 2 anos, porque ela teve a ajuda de alguém, com esse poder da comunicação, né? Então ela pede, ela dá as orientações para a cuidadora, ela critica a atuação dos médicos dentro desse hospital, usando o dedão do pé num teclado que foi impresso, gente. Impresso. Ela deu conta disso. Da mesma forma que muitas vezes os próprios médicos, né, a própria equipe, deixa essa pessoa sem comunicação porque também não teve a informação de que tinha recurso para que ele pudesse se comunicar. E o acesso, que ele pediu para eu falar bastante sobre isso, esse acesso ao sistema de comunicação, esse acesso ao computador, hoje em dia, ele também é mais facilitado. Porque, por exemplo, vocês viram já os vídeos do mouse ocular, do câmera mouse, que você usa a própria webcam do computador para controlar o Windows, por exemplo? Então é o seguinte, vou compartilhar outra tela aqui para vocês verem. Esse é um software gratuito que eu não sei porque as escolas ainda não começaram a instalar nos computadores, né? Que poderia ser muito bem aproveitado usando o Seaboard, por exemplo. Então, vamos pensar o seguinte, lá na escola a gente tem uma criança com paralisia cerebral que não consegue usar mouse e teclado, tem dificuldade de comunicação, enfim, e várias questões múltiplas atreladas. Mas eu quero prover para ele o acesso aqui é o meu computador, a minha tela. Então, eu vou usar esse software gratuito, chamado Câmera Mouse. Eu vou usar a minha própria webcam. Deixa eu ver se eu consigo ligar a outra câmera aqui para vocês verem. Porque uma está no Zoom, então a outra vai ter que ficar conectada. Vou dar rapidinho aqui para vocês verem como funciona. Não precisa ser 2 câmeras, tá, gente? É uma só. Eu estou usando uma para o Zoom, quero que vocês me vejam. Vou ligar aqui a outra câmera.
Vou tentar fazer uma configuração bem rápida aqui em relação a essa ferramenta de acesso. Então, é esse mouse, tá? É esse cara aqui, esse software, que é gratuito. Vou fazer uma configuração rapidinho aqui nele. Vou pegar aqui só uma câmera, para que vocês tenham esse acesso ao que a gente pode fazer com algo assim que não custa nada. Só mesmo o poder do conhecimento aqui em relação a isso. Vou deixar essa outra câmera aqui. Então, eu vou clicar aqui no meu queixo, mais ou menos aqui, ó, e vou apertar o Ctrl, tá? Minhas mãos estão aqui. O que eu consigo fazer agora? Com a cabeça, eu consigo controlar o mouse. Se a criança tem um bom movimento de cabeça, ou essa criança sofreu uma amputação dos membros superiores, com a própria webcam, ela consegue fazer esse controle. Ah, Rafael, e tem isso? Tem. Né? A gente conheceu um adolescente agora, que ele estava de moto, né? Ele foi para uma balada, bebeu, passou muito rápido em cima de uma lombada, a fratura que ele teve que fazer a amputação dos 2 braços, né? Dos 2 membros superiores. E aí teve essa necessidade de usar um computador sem mouse, sem teclado. Movimento de cabeça, de forma gratuita. Não custa nada esse software, gente. Só um Windows. Se tiver qualquer Windows aí, vocês podem fazer a instalação. E o clique? O clique pode ser automático. Eu ativo o clique aqui. O que falta é conhecimento, porque a gente está com tudo em inglês aqui, é difícil de mexer. Eu reconheço isso. Vou pegar o Seaboard. Vamos pensar que, além de questão motora, ele tem alguma dificuldade de comunicação. Vou pegar aqui um aplicativo de comunicação. Pegar o mesmo gratuito, o mesmo Seaboard, tá? Então, aqui eu venho, posiciono aqui o cursor, aperto o Ctrl, essa configuração você faz uma vez só. Vou abrir aqui o sistema de comunicação. Vamos ver se está funcionando aqui para a minha câmera. Ó, já está funcionando. Estou usando com a cabeça, né? E quando eu carregar aqui o meu sistema, demorando um pouco mais aqui, deixa eu deixar aqui. Deixar básico assim mesmo, só para vocês verem. Vou deixar até em inglês, só porque eu não vou fazer a configuração, tá? Tem uma aula que eu ensino a fazer a configuração, depois vai ficar para vocês. Né? Mas pensa que aqui tem os sentimentos, né? Estou usando aqui com ele. Estou feliz. Olha lá, feliz. Ou tá muito calor aqui dentro da sala. Happy. Minhas mãos estão aqui, ó. Hot. Cabeça, tá? Vai precisar de mais treino? Vai precisar de mais treino. Mas assim, se vocês começarem a usar na casa de vocês, vocês vão começar a entender como a ferramenta funciona e ensinar isso para a criança muito mais fácil, tá? Esse software, ele é gratuito, ele está disponível para que você baixe, não é fácil. O Colibri é mais ágil e mais rápido que ele, mas às vezes a gente não tem o acesso. A gente não tem a ferramenta. Eu preciso treinar para até que eu consiga essa ferramenta. Ou então é o seguinte, eu estou ali naquele momento com ele, preciso de algo rápido e está no meu computador. Eu abro meu próprio notebook. Posso falar com você? A gente pode... Vamos fazer um teste? Você me ajuda com uma ferramenta que eu estou estudando? Né? Aí você começa já a ter um pouco mais de atenção dele. Você só não pode sair testando os pacientes, né? Os usuários, né? Esse negócio de, vamos fazer uma avaliação e tudo mais, para mim é um pouco mais complicado. Né? As TOs que me ajudam, elas têm mais mão com isso. Então, eu sempre vou no apoio. O professor Adriano levantou a mão. O Rafael, interessante. Esse não é o com o olho, né? Porque possivelmente você fala de alguém que possa movimentar a cabeça em algum professor, é ponto, isso mesmo. né? É esse mesmo. Porque tem alguns que nem isso consegue. Então, somente o movimento dos olhos, né? Talvez a gente trabalhe um pouco mais, muito arcaico, né? Que é o piscar dos olhos, muitas vezes a gente se comunica, né? Então, 2 olhos para tal coisa é um símbolo que a gente ocupa um pouco. Talvez o dos olhos, esse não serve para os olhos, né? Somente para a movimentação da cabeça. Esse, infelizmente, ainda, professor, é só com o movimento da cabeça, tem que ter um movimento de cabeça, mas, né, se a gente chega num nível em que a gente precisa adaptar um recurso para esse aluno, em que ele tenha que utilizar só os olhos, hoje existe uma solução. É uma solução hoje cara, né, considerada cara, em relação a esses outros materiais, mas é possível. Então, assim, a gente está num cenário seguinte, a gente tem as ferramentas gratuitas que estão aqui disponíveis, elas têm as limitações, como o professor nos mostrou aqui agora, mas, assim, se eu tenho lá o aluno que ainda assim tem essa necessidade, existe algum recurso? Hoje existe. De novo, eu vou trazer aquela minha mesma fala. Eu só não aceito a gente dizer assim, mas não teve como.
O não teve como, hoje não tem mais essa, né? Ah, mas é caro, é diferente de não teve como. Porque esse é caro, às vezes, a gente consegue uma doação, a gente consegue alguma forma com que ele tenha esse acesso. Aconteceu comigo várias vezes, né? A família não tinha condições, o espaço não tinha condições, o ambiente ele não tinha como adquirir esse recurso, mas aí a mãe foi, postou na internet, eu vou contar essa história porque eu tenho vídeo até. A mãe foi, postou no Facebook o caso do Arthur, postou lá e deixou, né? Pediu ajuda. Olha como essa vida é. Aí, algum brasileiro em Londres, ninguém sabe como, assistiu esse vídeo. Se eu não me engano, ele viralizou porque o caso dele passou em vários canais de televisão da cidade dele. Aí chegou em Londres, esse vídeo através de um brasileiro. Esse brasileiro falou com uma empresa lá que tinha esses equipamentos. Por coincidência, essa empresa também nos conhecia e era uma empresa que trabalhava em parceria com um grupo que eu presto serviço e atuo aqui no Brasil. E aí, depois de algumas semanas, recebi essa mensagem dizendo que, olha, estou mandando equipamento para o Brasil, é para esse aluno, é para essa criança, quero que você vá lá, instale, configure, ajude a mãe. A mãe é educadora também, a mãe é coordenadora pedagógica de uma escola. Gente, se ela não tivesse acreditado, ela postou sem expectativa nenhuma, falou, se eu conseguir, se alguém me ajudar, ou se eu fizer uma vaquinha virtual aqui, quem sabe? Muito mais do que isso. Foi parar do outro lado pode dizer, né, parar em outro continente, no continente europeu, e alguém mandou equipamento para o filho dela aqui no Brasil. Ele, quando tinha 3 anos, ele caiu da rede. Ele estava brincando na casa da avó, jogou as perninhas para cima, ele fraturou a C1 e a C2, cervical 1 cervical 2, ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo, né? E ela queria algo que ajudasse na alfabetização, nas atividades adaptadas e em tudo em relação a isso, né? Eu tenho um caso dele aqui, em uma outra oportunidade, eu prometo que eu apresento esse case para vocês. E é um case de uso do mouse ocular, tá? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, assim, eu sei que a questão financeira é bem complexa, é muito difícil, eu entendo perfeitamente isso, mas se a gente tem uma demanda, se a gente tem uma necessidade, a gente precisa pelo menos tentar buscar uma forma de prover esse acesso. Né? Porque assim, agora, você conhece essa ferramenta. Então você vai buscar o caminho. Rafael, tem alguém doando? Tem alguém que comprou um novo e queira doar? Com quem que eu posso falar? Né? Tem alguma ONG? Tem algum empresário que está aí buscando? Aquela ONG Make a Wish, né? Que faz as doações. Tem umas ONGs que ajudam. A gente manda um vídeo, faz um videozinho e espera com que eles doem. Eles doam cadeiras de rodas, eles doam equipamentos para comunicação, eles doam tablets, iPad. A gente tem que tentar de alguma forma. Se não, a gente tem os recursos gratuitos. Tá? Rafael, a Gisele fez uma pergunta aqui no chat. Ela falou que está enfrentando dificuldade com a bateria, que descarrega muito rápido. Ela tem o TD Snap no iPad. E aí ela queria uma dica para fazer essa bateria render mais. Tá. Legal. A Gisele que perguntou? Gisele. Você vai me falando, Camila. Ótima Tá. pergunta. Bateria do dispositivo descarregando muito, né? O que a gente costuma indicar para fazer? Eu desabilito todos os recursos do iPad que podem consumir bateria. Então, eu sei que é difícil você fechar os aplicativos, mas a primeira coisa é fechar todos os aplicativos que ficam abertos em segundo plano. Por quê? Quando você aperta o botão do meio aqui do tablet, ele fecha o aplicativo, né? Só que ele só minimiza, ele não fecha. E tudo que está aberto está consumindo bateria. Então, é fechar mesmo. É clicar 2 vezes e deslizar para eliminar. Então, algumas coisas fazem com que você gaste mais bateria. Bluetooth ativo. Eu não estou dizendo que... Eu vou chegar no final, tá? Porque não é esse só o problema. Bluetooth ativo, um monte de aplicativo em execução. Serviço de localização. Né? Hoje em dia, infelizmente, nos tablets, tem aquele serviço de localização que mostra onde que nós estivemos, né? Onde que o tablet está. Tudo isso faz com que gaste bastante bateria, porque ele sempre fica buscando o sinal de geolocalização através do Wi-Fi. Né? O próprio Wi-Fi gasta mais bateria. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode ir lá no tablet, depois eu vou deixar... Me cobra, Camila, um link. Eu posso mandar um link, né, da própria Apple, dando algumas sugestões de economizar bateria. Mas eu acho que é o que aconteceu aqui no meu, a bateria viciada. Que aí, por mais que eu fizesse tudo isso, eu tive que procurar alguém, né, que eu não tenho essa mão com isso, né, essa parte de desmontar o tablet, mas eu troquei a minha bateria. Não foi uma bateria original, mas está funcionando até hoje. E estava aqui.
Alguém deve ter levado para algum teste. É um tablet antigo que eu tenho, que eu gosto muito dele, é um iPad antigo, mas que ele ainda funciona. E para que eu teste os aplicativos, é bom ter algo antigo, ter algo que não é tão novo, porque eu consigo sentir como que é o aplicativo funcionando em tablets antigos. E eu tive que trocar essa bateria. Então ele durava 40 minutos, 50 no máximo, agora ele dura 3, 4 horas. Não é muito ainda, mas já é alguma coisa. E não é tão caro hoje em dia, tá? Só tem que buscar uma pessoa de confiança aí, para não ter problema. Tá? Ah, perfeito. Mas vai tirando. Já começa. Antes de gastar com bateria, limpa o tablet. Limpa mesmo. Tira tudo que não. É o seguinte: tablet de comunicação é a voz da criança. Tá? Então, assim, não tem que ter nada além da voz da criança. Ah, mas ele gosta dos vídeos. Eu sei que ele gosta dos vídeos, mas o que é mais importante nesse momento para você e para continuar funcionando, para você não ter que ficar investindo com isso agora? Então, tenta dar uma mudada nisso. E se ele gosta do YouTube, se ele gosta de outras coisas, em vez de você instalar o aplicativo, tenta usar o próprio navegador. Sabe quando você usa o próprio navegador de internet do iPad? Lá, se você digitar youtube.com, Netflix, esses sites que as crianças mais utilizam, estão disponíveis através do navegador. Não precisa usar o próprio aplicativo, que o aplicativo ele consome bastante. O seu celular mesmo, faz esse teste. Abre vários aplicativos aqui e deixa em segundo plano. Abre o Insta, abre o WhatsApp e deixa tudo em segundo plano. Vocês vão perceber como a bateria come, né? Ou começa a usar bastante os aplicativos. Tá? Faz a limpeza. Se não for a limpeza, eu vou mandar um link para vocês verem essa questão de avaliar a saúde da bateria. Isso é super importante. Outra coisa que às vezes a gente recomenda é o uso da Power Bank. Compra uma Power Bank um pouquinho mais robusta, para ele sempre dar uma carguinha ali quando você estiver fora de casa, né? Eu mesmo comprei uma Power Bank aqui para esse meu tablet mais antigo, eu sempre carrego na mochila. Quando acontece alguma coisa, eu pego a Power Bank e já espeto no tablet lá para não ficar sem conexão. A gente sai muito para fazer consultoria, supervisão, então tem que estar sempre na tomada, tá? Mais dúvidas, perguntas aí em relação aos aplicativos de comunicação? Qual é o nome desse que você disse que é mais custoso, mais alto, mais caro? De comunicação ou de acesso ao computador? Com os Não, olhos? é o dos olhos, mas que é mais caro, que a pessoa conseguiu a doação. Qual é o nome É dele? Vocês têm tempo de conhecer o caso do Arthur? Vamos conhecer o caso do Arthur? Rapidinho? A Vamos. gente já conhece como funciona, inclusive, o controle ocular. Esse é o Tobii Dynavox, o mouse ocular. Deixa eu pegar aqui o material do Arthur, eu posso mostrar, eu tenho autorização para compartilhar, inclusive, a história dele, tá tudo bem aqui para mim, não tem nenhum problema. Altamira. Só pegar aqui o material dele, eu consigo mostrar para vocês. Então, enquanto isso, gente, quero encorajá-las a essas falas, né, essa busca por tecnologia assistiva. Então, assim, não tenham medo do software, não tenham medo do material que vocês vão estar ali mexendo, configurando. Não quebra o computador, não estraga. O software, tudo que é software, câmera, mouse aqui, não tem nenhum problema. Se você desconfigurar, você desinstala e instala de novo. Tá? Isso daí não é problema nenhum. Software de comunicação, não tenham vergonha de passar. Ah, porque eu não faço assim, porque você está fazendo assim. Não tem problema, é o seu jeito de fazer. Né? Ah, o vídeo do Rafael ou da Camila, tudo perfeitinho, com símbolos tudo bonitinhos, organizados. Cara, você está começando, tá tudo bem. Faz do seu jeito, vai aprendendo com as outras pessoas, mas vai começando. Vai dando o primeiro pontapé em relação a isso. Eu não era dessa área, tive muita dificuldade em aprender esses conceitos, esses termos, né? Então, deixa eu pegar aqui o caso do Arthur. Eu queria muito mostrar, vamos ver se eu consigo achar aqui, meu amigo Arthur. Vamos pegar aqui pelo meu navegador. Deixa eu só parar aqui a projeção. Eu acho que está atrapalhando a busca. Vamos ver se eu não acho aqui. Achei. Perfeito. Que bom. Vou passar rapidinho aqui no caso do Arthur, tá? E vou contar a história dele bem rápido, só para vocês entenderem o poder da tecnologia assistiva também. Acho que isso daqui vai contextualizar com o que vocês estudam e precisam. Então, vou compartilhar aqui toda a minha tela. Esse é meu amigão Arthur, tá? Aí a primeira pergunta que a gente faz em relação à implementação de tecnologia assistiva
eu tenho um hábito, um checklist de primeiro eu sempre pergunto, Liliane, qual é a sua expectativa em relação a esse aplicativo, a esse recurso? Aí você me fala, é o uso do computador, é apoiar nas atividades escolares com a AT, é a internet, porque ele gosta de internet e jogos, ele quer ter mais autonomia para fazer as coisas sozinho. Beleza, então essa é a nossa primeira expectativa, esse é o nosso grupo de expectativas nesse primeiro momento, né? Então, a partir disso, a gente vai buscar a solução. Não adianta eu trazer o mouse ocular para a Liliane e a gente nem sabe, ou o BoardMaker, ou o Seaboard. Cara, você não sabe. Qual que é a expectativa dela em relação ao uso do BoardMaker? Ela quer imprimir material, ela quer usar atividades interativas, como a professora aqui disse, que estava tudo em inglês. Qual que é a expectativa em relação a isso? A primeira coisa é assim, o que vocês querem com isso? Esse é o contexto? Usar o computador, então, e apoiar a AT. Beleza, então a gente vai buscar esse apoio. E aí vem todo um contexto em que as adaptações iniciaram desta forma. Isso daqui também é tecnologia assistiva, gente. Tá? É um canetão, né? É uma caneta de ponta grossa, um elastiquinho e um palito de sorvete, mas é uma tecnologia assistiva. Ela está permitindo com que ele faça as atividades dele. Tá? Não importa aqui que ela investiu R$3 para montar esse recurso. Não importa. Importa que eu dei acesso para o Arthur. Que eles deram acesso para o Arthur, não, né? Que elas deram acesso para o Arthur a fazer a atividade. Com o apoio da professora? Com o apoio da professora. Poderia ser com plano inclinado, mas ele teve acesso a fazer aquilo que ele não poderia fazer porque ele não tem as mãos. Tá? E aí vai evoluindo mais. Agora ele tem uma ponteira que não machuca tanto a boca, né? Que é uma borrachinha mais maleável e está na ponta da boca. Olha que lindo aqui. Altamira, lá no Pará, gente. Né? A gente conseguindo acesso. E aí vem o mouse ocular, a doação do mouse ocular. Só que ele era danado, porque ele não queria, ele só queria fazer aquilo que ele queria. Então eu tive que ganhar um pouco ele, porque se deixasse ele ia só jogar. E eu sabia que eu precisava treinar ele no recurso. Então eu falei, ele gosta muito de YouTube e música, vamos primeiro com isso, para depois a professora não ter problema, né? Senão eu ia ficar sendo o tio bom, e aí todo mundo é malvado porque não deixou ele fazer aquilo que eu ensinei para ele. Eu fui passo a passo. E esse foi o primeiro vídeo. Foi o dia que eu fui treinar a equipe dele em relação a isso. Vamos lá, treino. 2 cliques. Aqui tá o mouse ocular. Chama o crono. Foi a doação. Aê, meu amigo. Bem, a questão dele é motora. Sozinho. Tá? Tranquilo. Abriu a internet. Tranquilo. Lembra que ele tem Vamos ver aqui. YouTube. Clique esquerdo. Segundo. YouTube. Então ele usa os olhos Não, moleque. para acessar aí. De novo, é treino. Das três pontas. Clique esquerdo. Clique esquerdo, vou treinar no clique esquerdo com ele. Dá uma piscada, vai e volta. Tem que pegar esse tempo aí, esse time seu aí, ó. É muito Isso. utilizado. Segura essa cabeça, tá? Não, esse daqui vai ficar... Você abriu o dolorido. YouTube. Essa é a voz da mãe. Curtiu? Não vai precisar brigar com as tias. Brigar com as tias, porque eu sempre brigava com as tias. Porque vai fazer aquele clique. Vamos pegar esse rap aí? Então, botão esquerdo agora. Você tem que ir lá no botão esquerdo. E olhar pro rap. Esquerdo. Até ficar isso, até marcar. Sozinho, cara. Só você. Cara, amigo. Gostou? Tem que saber Agora eu não preciso mais estar deixar a carga toda do professor e aí ele não está atendido em relação Tá a vendo ele. aqui, ó? Vai chorar, mamãe. Vai chorar. Tem que Ele chorar. realmente ele ficou bastante emocionado em relação ao fato de ele conseguir voltar a acessar as coisas sozinho, né? Depois de alguns dias, Tu está usando o computador sozinho. a expectativa que ele precisava, que era dar o computador de Ele não está só assistindo. tudo bem que ele é malandrinho, tem os jogos, né? Eu queria outras coisas com ele, mas Está usando o aparelho todo. tudo bacana, né? Pra editar, Vai perder essa? Talvez. base. É que ele ganha atenção em relação ao uso. Né? Isso que é o mais ocular. Ai, Não vai dar. saiu. É difícil porque ele é Ai, muito mas caro. Foi. Ah, sem vergonha desse verde, olha. Coloca do lado agora. Vou colocar. É assim mesmo, tá, gente? Não é tão fácil, assim, é rápido, não é tão fácil assim. Aí. Ah, verde sem vergonha. Vai botar do outro lado. Deixa eu ver aqui. Mas nunca foi um jogo violento, nunca foi uma atividade. Né? A mãe do educador, ela sempre norteou o uso da ferramenta da melhor forma em que ele podia. E aí também tem o uso do tablet, né?
adaptação para o tablet. Aqui é o irmão ajudando ele. É isso que fizeram. Será que a gente não poderia montar assim na escola? Às vezes, Aperta na tecla e voa uma canetinha assim, na tela. maleável, fácil. Ixi, acertou bem a bomba. Incrível, é fantástico. Isso daqui é um. Eu vou falar para vocês, é realmente dar oportunidade para quem não teria oportunidade nenhuma de ter acesso à sua comunicação, ao material da escola, ao jogo que o amigo joga, né? Ele vê na sala de aula o amigo jogando, ou a atividade que outro amigo fez, ou fazer as suas próprias escolhas, a sua própria música, né? Ou mandar um vídeo para a mãe, né? E dizer que, eu lembrei de você, eu queria te mandar esse... Enfim, tem bastante coisa. São muitas histórias, e a gente precisa ter... a gente pode voltar a falar bastante sobre isso, mas acho que o ponto principal que eu queria deixar aqui hoje para vocês é: existem ferramentas e existem possibilidades. Eu estou chegando à conclusão aqui com vocês que nós precisamos gerar multiplicadores. Pessoas que saibam usar essas ferramentas também e levar esse conhecimento para frente. Porque aí um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, e eu acho que a gente vai chegar em cidades, em contextos, em periferias, né? Vocês precisam parar para pensar. O que está acontecendo em relação ao acesso à tecnologia assistiva nas favelas? Com as crianças com paralisia cerebral? A gente não tem acesso nenhum. Não tem acesso nenhum. Tá? Então, eu não consegui ainda, tá? Eu já tentei, mas ainda não tive... Eu estou tentando fazer isso, mas formar grupos que levem essa informação para frente com tudo que a gente tem de pago ou de gratuito, não tem nenhum problema, né? Se você for numa região bem periférica e criar uma ação, um protocolo para conseguir algum recurso, a gente vai conseguir. Isso eu tenho certeza. A gente vai ter pessoas engajadas e interessadas em ajudar, de doação. No nosso país, a gente tem uma coisa muito boa. A gente se ajuda, os próximos aqui. Se eu montar uma vaquinha aqui com vocês para atender uma criança e comprar um iPad, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que estão aqui, cada um vai doar R$100 e a gente vai comprar um tablet. Com certeza. Absoluta. Né? Então, disso. E para as empresas que vendem também é bom. Vocês concordam com isso? Porque ela vai chegar, ela vai vender, ela vai ter que dar um desconto bom para a gente, porque é uma doação. A gente está comprovando que é uma doação. Mas ela também vai vender. E tá vendo aquele papo da roda que gira? Pô, me dá um desconto, é uma doação. A gente conseguiu uma vaquinha aqui, nós estamos em 19 aqui, cada um doou R$100, o seu tablet é 2.300, a gente tem 1.900. Vamos fazer uma troca? Né? Você me vende com desconto, a gente divulga o seu produto, outras pessoas vão querer comprar. Gente, é o poder da comunicação também, a gente levar isso para frente e tentar fazer. E assim, sendo muito sincero em relação a isso com vocês, porque eu estou vendo todos os dias esses pontos, né? Eu tenho o privilégio também de atender pessoas que podem investir, que podem comprar esse tipo de recurso, mas também nas redes sociais eu recebo toda semana: Rafael, você tem algum material para doar? Alguém está doando? Então a gente sabe qual é a outra ponta. Eliva chamou aqui para falar junto com vocês. A gente sabe qual é a realidade das escolas, né? Das escolas públicas. Então, acho que agora o nosso próximo passo é tentar coordenar algumas ações para que a gente leve isso para frente. Acho que esse começa a complementar aí a nossa fala, né? De verdade. Rafael, para quem ia trabalhar no banco, ia ganhar muito dinheiro. Ia trabalhar em banco, né? Nossa! Eu agradeço todos os dias. E olha que presente que você é para a humanidade, meu querido. Imagina, isso aí é uma troca. De verdade, é uma troca, porque é o meu trabalho. É da mesma forma com que vocês vocês educadores, os educadores nos educaram, os educadores de vocês. É uma troca, ele estava lá trabalhando e a gente precisava dele. Né? Assim, esse mundo é uma troca, é um ciclo. Me ensinaram nesse lance dessa roda, né? Que todo dia esse ciclo vai girando, a gente vai encontrando as pessoas e vai se conectando. Eu acredito muito nisso. Eu não sei explicar para vocês, até não consigo explicar da forma que me ensinaram, mas eu acredito muito nisso. E eu vi todos os resultados. Porque de onde eu vim, pelas coisas que eu passei, e as coisas que a gente conseguiu, as pessoas que eu conheci hoje, como eu conheci também aqui vocês, eu só posso acreditar nisso. Eu não tenho outra coisa para acreditar. Eu vou acreditar no que eu vivenciei isso. A gente vivenciou isso. A gente está vivenciando aqui hoje. Olha o Arthur. Olha o Arthur, um acidente, né?
A mãe foi postou um vídeo sem querer, sem querer não, querer. Ela postou o vídeo lá no YouTube e esperou. Alguém em Londres viu. Então eu acredito muito nesse poder. Quem é que ia mandar um coisa lá de Londres para essa criança, gente? E o vídeo tá aí, né? Esse molecão aí, cheio de energia. De alguma forma, todos nós vemos aqui, a maior parte aqui do nosso, a gente tem um grupo de WhatsApp de quase, acho que 600 pessoas, não sei. Além de professores, grande parte tem algum envolvimento com pessoa com deficiência, ou é a pessoa com deficiência, ou eu tenho 3 filhos autistas, né? É o que você falou, às vezes acontece com a gente, de alguma forma tem esse encontro, porque na verdade nós vamos virar multiplicadores de alguma forma, né? Então não é coincidência que tudo aconteceu na tua vida, lá desde do começo da sua história, dos desejos que você tinha e essa expertise que você tinha de ir para outros países, de ter esse conhecimento. Mas é uma escolha também, né? Além de tudo isso, você escolheu contribuir, ter essa generosidade. Você acabou de falar, olha, vamos nos organizar, vamos fazer, que a gente consegue fazer gratuitamente. Eu tenho que falar, você é uma pessoa extremamente generosa, apaixonante. Acho que não soltou uma lágrima aqui. Você fez com que a gente não se armasse, olha, não tem isso, não tem aquilo, não tem. O que basta mesmo a gente ter informação, e se não tem informação, vamos buscar, e você se dispôs, como generosamente você coloca no Instagram, você coloca no YouTube. Então, assim, eu quero muito agradecer demais essa sua presença, agradecer a todos que estão aqui. Nossa relação contigo, ela só está iniciando. Eu tenho certeza que a gente vai construir assim, um laço muito, muito importante, porque, como você começou, nós somos multiplicadores. Então, de 20, né, que está aqui, depois o grupo vai ter acesso a esse vídeo, depois a gente vai levar para outros lugares, a gente vai movimentar essa roda que você trouxe hoje, e vai chegar nessa favela, vai chegar na escola, vai chegar nas famílias, está chegando na minha família, está chegando na família de todos que estão aqui. Então, eu agradeço demais, demais, nós agradecemos. Eu é que agradeço, eu fico sem palavras. E eu não choro. Minha esposa até ela fica brava, né? Pô, cara, solta uma lágrima aí. É filme, é casamento, é o raio que eu parta. Porque, assim, eu sou muito grato. Eu sou muito grato por tudo e por estar aqui com vocês também. E é muito sincero isso. O que vocês precisarem, apesar de toda a correria, eu acho que, assim, eu posso pegar um ou outro aqui e a gente se ajudar, porque também eu não vou saber. A Camila sabe bastante. Se parar meia hora para falar com a Camila pode me dar várias aulas de coisas que eu não tenho Camila domínio. é boa pra caramba, Mas meu. se a gente se juntar e conversar com a Lili, que tem esse poder de comunicação também, que eu admiro, né, e a gente precisa disso, vamos bater lá na porta do prefeito e vamos conversar com ele para a gente fazer uma oficina para tentar adquirir algum material, ou nem que adquirir, mas para tentar trazer esse conhecimento. Então, Estava assim, aqui falando com a Andrea Werner agora, enquanto estava acontecendo. É isso. A gente está aqui para se ajudar e fazer com que essas informações, essa roda gire, independente de qualquer coisa, né? Depende do nosso tempo, da correria, mas a gente se ajuda e todo mundo vai ter benefícios em relação a isso. A gente também tá nessa pegada, que é bom para todo mundo, vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom para os grupos, vai ser bom para o paciente, e as pontas que precisam receber essas informações, elas vão receber isso. Então, contem comigo. Conte comigo. Apesar de tudo, de toda a correria que a gente tem, eu falo isso por conta do tempo. Às vezes a pessoa me manda mensagem, eu fico 2, 3 dias sem responder, mas a gente está atento para se ajudar. E o que vai acontecer? Quanto mais pessoas aqui souberem dessas informações, ela não vai precisar recorrer só ao Rafael. Ela vai na Camila, ela vai na Sheila, ela fala para o professor Adriano. E aí cada um dá uma ajuda, dá um pouquinho. Né? E como comunidade mesmo, a gente evolui. E é isso. Acho que para fechar. Lindo! Vamos tirar uma foto. Obrigado. Vamos tirar uma foto, gente. Bom, obrigado, Claro que a pessoal. gente vai marcar esse encontro que você falou, a gente vai se organizar. E Camila, assim, nossa inspiração também, ela manja muito aqui,
Ela tem me ajudado bastante lá na escola e eu levei vários puxões de orelha agora sua sem você querer saber. Eu acho que foi muito importante para minha vida pessoal também, viu, Rafa? Obrigado. Eu tenho o Rafa aí que você vai ouvir bastante pela Eu vi, lá na eu Behave. sei. Eu acompanhei, tô acompanhando o seu Rafa lá na Behave também. Não é, olha que quantas coincidências da vida, você já É. está na minha vida, E eu nem Rafael. sabia, a gente nem sabia. Eu não sabia que o Rafa que eu tô atendendo lá na Behave era o seu Rafa. Que hoje a Rafael gente Senhorini Serrato, falou. meu. Como ele é meu xará, as meninas brincaram, né? O seu xará, você precisa ajudar o seu xará aí com o recurso dele. Já tem todo um padrão de linguagem, é difícil Sim. você dar ele tem 17 anos, né? Sim, a gente sabe. Mas a gente vai, eles são muito atenciosos, né? Em Legal. relação ao que ele precisa. Vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo. Tira a foto aí, Flor, aparece, Mano. vai, amor. Aparece aí. Maria Jerusa, Ana, Cláudia. Vai, Flor. Eu não tenho condições hoje, não. Ah, olha, o que você aprontou? Vamos lá, então. Camila, tira a foto aí, nossa.